Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é tipo a ignição de um motor, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Temos aqui anotações de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, e a nossa missão é entender como esse texto narra a transição de Jesus da vida privada para o início assim explosivo do seu ministério. Vamos ver como cada passo do deserto até a Galileia foi calculado. E o capítulo já começa com uma cena muito poderosa. O texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E logo em seguida vem um detalhe que parece pequeno, mas é crucial. Depois de jejuar por 40 dias, ele teve fome. Isso coloca ele numa posição de extrema vulnerabilidade humana, certo? Exatamente. E é nessa vulnerabilidade que a primeira camada de significado aparece. As fontes que a gente tem, elas ressaltam que esses 40 dias não são um número aleatório. É um eco direto dos 40 anos que Israel passou vagando e sendo testado no deserto, como a gente lê em Deuteronômio. Então, o que estamos vendo aqui não é só um teste pessoal. É quase uma reencenação da história de Israel. Onde a nação falhou, Jesus é colocado à prova para ver se ele, como representante dessa nação, terá sucesso. Então é como se a história estivesse sendo condensada e focada num único confronto. E é interessante que o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Não foi um ataque surpresa, foi um teste agendado, parte do plano. Precisamente. Era um teste de qualificação, por assim dizer. E a primeira prova ataca diretamente essa fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É um desafio que mistura a necessidade física com a identidade divina. É quase como dizer, usa o seu poder para resolver o seu problema. Se você é quem diz ser, não precisa passar por isso. E a resposta de Jesus é fascinante. Ele não entra na discussão da identidade dele. Ele cita as Escrituras. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o detalhe genial que as duas fontes sublinham é de onde ele tira essa citação, Deuteronômio 8:3. O mesmo capítulo que reflete sobre os 40 anos de Israel no deserto. Ele está respondendo ao teste com o manual de instruções da prova original, sabe? Ele basicamente diz que a obediência e a confiança em Deus são mais vitais que a própria comida. Israel reclamou por pão no deserto, Jesus confia na palavra de Deus. A segunda tentação eleva o drama. O diabo leva para o pináculo do templo em Jerusalém. Isso já é um palco muito mais público. O desafio é, joga-te daqui para baixo. E a parte mais astuta é que o próprio diabo cita a Bíblia, o Salmo 91, para justificar a ideia, né? Prometendo que anjos o salvariam. Uma tática de usar a própria escritura contra seu propósito. O que está sendo testado aqui é a presunção. É o desafio de forçar Deus a agir, de criar um espetáculo para provar o seu status. Israel fez a mesma coisa no deserto, quando exigiu um sinal testando a Deus em Massá. E Jesus, novamente, responde com Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele se recusa a transformar a fé dele num show, a exigir provas. A confiança dele não precisa de um resgate cinematográfico. A confiança já existe, não precisa ser validada com um milagre sob demanda. Faz todo sentido. E isso nos leva à oferta final, que é de tirar o fôlego. Todos os reinos do mundo em troca de um único ato. Caias, prostrado, me adores. É a oferta do destino messiânico, mas por um atalho, né? Um que evita todo o sofrimento. É o teste definitivo da missão. O diabo oferece o resultado do Messias governando o mundo, mas pelos meios errados. Seria como ganhar o campeonato trapaceando no último minuto. A adoração ao adversário seria a negação de tudo. E a resposta de Jesus é final, é uma ordem. Vai-te, Satanás. E é seguida por mais uma citação de Deuteronômio que reafirma a lealdade exclusiva a Deus. Ao vencer essas três frentes, necessidade pessoal, presunção pública e ambição pelo poder, Jesus se qualifica. E só então, depois da vitória, o texto diz que anjos vieram e o serviram.
O cuidado divino aparece como consequência da fidelidade, não como um meio de evitar a prova. Depois dessa vitória tão decisiva e solitária no deserto, a gente poderia esperar uma entrada triunfal. Mas o que acontece é o contrário. O que realmente impulsiona o próximo passo de Jesus, segundo as fontes, é uma má notícia. Ele descobre que João Batista foi preso. E isso funciona como um bastão sendo passado numa corrida de revezamento. A voz que preparava o caminho foi silenciada. Agora é hora daquele de quem o caminho falava. A prisão de João é o sinal para que o ministério de Jesus comece publicamente. E o que ele faz? Ele deixa Nazaré, a cidade onde cresceu, e se muda para Cafarnaum. À primeira vista, parece uma escolha curiosa. Por que Cafarnaum? Por que não ir direto para o centro do poder religioso, para Jerusalém? Essa é a questão central, e aqui está o primeiro grande insight estratégico que as fontes apontam. A escolha de Cafarnaum não foi um retiro espiritual. Foi o equivalente a lançar uma startup no Vale do Silício da época. Cafarnaum era um centro comercial pulsante, bem na costa do Mar da Galileia e, mais importante, ficava na Via Maris. A Via Maris. A gente pode dizer que era a internet do mundo antigo, certo? A principal rodovia que ligava os grandes impérios, Egito e Mesopotâmia. Exatamente. Era um fluxo constante de mercadores, soldados, peregrinos, de diferentes culturas e etnias. A população de Cafarnaum era mista, com judeus e não judeus. Então, ao se estabelecer ali, Jesus não estava se escondendo. Pelo contrário, estava posicionando a sua mensagem numa encruzilhada global para garantir que suas ideias se espalhassem de forma viral desde o primeiro dia. Isso muda completamente a perspectiva. Não foi uma escolha aleatória, foi um movimento de mestre de xadrez. Mas isso também não era mais arriscado. Se colocar no meio de uma região com tantos não-judeus, vista com um certo desdém pela elite de Jerusalém? Com certeza era. E esse risco era parte do plano. Mateus faz questão de conectar essa mudança geográfica diretamente a uma antiga profecia de Isaías sobre a Galileia das nações. Ele cita: "O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz." Ao começar na Galileia, Jesus está fazendo uma declaração poderosa. O reino de Deus não começa no centro do poder, mas nas margens, entre as pessoas comuns, entre judeus e gentios. A luz está brilhando primeiro na periferia. A geografia aqui é, na verdade, teologia. Ele está fazendo uma declaração com o lugar que escolheu para começar. E qual é a primeira mensagem que ele prega a partir dessa nova base? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É exatamente a mesma mensagem de João Batista. A mensagem é a mesma, mas a dinâmica mudou completamente. Com João, era o arauto anunciando que o rei estava chegando. Agora, com João preso, é o próprio rei que está em cena anunciando que o seu reino chegou. A continuidade da mensagem mostra que é o mesmo plano de Deus, mas a mudança no mensageiro sinaliza que uma nova fase, a fase principal, acaba de começar. E com essa proclamação, ele começa a montar sua equipe. A cena é muito pé no chão. Ele está andando pela praia e vê dois irmãos, Simão Pedro e André, no meio do trabalho, lançando redes. Ele se aproxima e diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E eles simplesmente largam as redes e o seguem. Logo depois, a mesma coisa com Tiago e João. E é a reação deles que as fontes destacam como algo radical. O texto enfatiza a palavra imediatamente. Não há hesitação. Tiago e João vão além. Eles deixam o barco e o próprio pai para trás. Vamos parar um pouco nisso. O que significava abandonar um barco de pesca e o pai no século I na Galileia? Isso não é como pedir demissão de um emprego de escritório, né? De forma alguma. O barco era o principal ativo da família, o motor do negócio. A pesca era a fonte de sustento, a identidade social deles. Deixar as redes, o barco e o pai era um ato de completo desapego econômico e social. Era abandonar o seguro, a tradição familiar, tudo por um chamado de alguém que eles mal conheciam. Isso nos diz mais sobre a autoridade percebida no chamado de Jesus do que qualquer outra coisa. A força do chamado devia ser avassaladora.
E a metáfora que ele usa, pescadores de homens, é brilhante. Ele não pede que eles mudem de profissão, mas que elevem o propósito dela. A habilidade que eles tinham para pescar peixes seria redirecionada para pescar pessoas para o reino de Deus. É uma redefinição de identidade. A vida deles, que girava em torno do mercado de peixes de Cafarnaum, agora giraria em torno de uma missão global. E a resposta imediata deles mostra que eles entenderam, mesmo que intuitivamente, a magnitude daquele momento. Com essa equipe inicial, o ritmo acelera vertiginosamente. O texto descreve um circuito. Jesus percorria toda a Galileia e o ministério dele se apoiava em 3 atividades: ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar todo tipo de doença. E essa tríade é a chave para o crescimento explosivo. O ensino nas sinagogas lhe dava legitimidade, acesso às comunidades judaicas, a pregação era a mensagem central, o porquê de tudo aquilo, mas as curas. As curas eram a demonstração prática e visível do poder desse reino. Eram a prova de que o que ele falava não era só uma filosofia, mas uma realidade que podia transformar a vida das pessoas de forma concreta. E o impacto foi gigantesco. A fama dele ultrapassa as fronteiras. As fontes mencionam que chegou até a Síria, que era outra província romana. Isso deve ter gerado um movimento enorme de pessoas. Um movimento massivo. E o que é mais interessante, incrivelmente diverso. Mateus faz questão de listar de onde vinham as multidões. Da Galileia, claro, mas também de Decápolis. Decápolis, que era uma região de 10 cidades de cultura predominantemente grega, gentílica. Exato. E também de Jerusalém e da Judéia, o coração do judaísmo tradicional, e até de além do Jordão. O que temos aqui é um retrato de um movimento que, desde o início, cruzava fronteiras geográficas, étnicas e religiosas. As curas eram a porta de entrada. Pessoas que talvez não se interessassem por um debate teológico na sinagoga viajavam dias para buscar a cura. E ao chegarem, encontravam não só a cura física, mas também o ensino e a pregação, a estratégia completa. Uma coisa alimentava a outra. Sim, e isso prepara o terreno para o que vem a seguir. Essas multidões diversas, atraídas por diferentes motivos, agora estão reunidas e prontas para ouvir. E é para essa multidão que Jesus sobe a um monte e começa seu discurso mais famoso, o Sermão do Monte, que é o tema do próximo capítulo. O capítulo 4, portanto, não é só o início, é a construção da audiência. Então, olhando para a jornada completa deste capítulo, é impressionante. Começamos com Jesus no mais absoluto isolamento, passando por um teste fundamental no deserto. De lá, ele se move para um centro neurálgico, Cafarnaum, para lançar sua mensagem. Ele recruta uma equipe de pessoas comuns, e seu ministério simplesmente explode, atraindo uma multidão heterogênea através de uma combinação poderosa de palavras e ações. Isso mesmo. O capítulo 4 estabelece o DNA de todo o seu ministério. É um ministério que nasce da obediência a Deus sob pressão, que é estrategicamente posicionado para alcançar a todos, que chama seguidores para um compromisso radical e que é validado por atos de compaixão que mostram que o reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. E isso nos deixa com uma última ideia para refletir. O capítulo abre com a identidade de Jesus sendo posta em dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Uma provocação para que ele prove quem é através de um espetáculo de poder para benefício próprio. Ele se recusa a fazer isso. E confia na sua identidade sem precisar validá-la com um show. E o fascinante é como o capítulo termina, com multidões gigantescas de todas as partes seguindo-o. A identidade dele acaba sendo afirmada não por uma demonstração de poder egoísta no templo, mas porque ele serviu, ensinou e curou as pessoas onde elas estavam. A autoridade dele foi reconhecida no serviço. Fica a reflexão, então. O que isso nos diz sobre a natureza da verdadeira autoridade e missão? O fato de que ela não começa com uma autoafirmação espetacular, mas com a recusa do poder egoísta, e se realiza no serviço e na compaixão pelos outros.